Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Quem fala é o Rodolfo, né? Eu vou começar a gravar umas aulas para a gente retomar as nossas atividades, tudo bem? Então, a primeira aula que eu vou gravar é basicamente uma revisão do que a gente estava estudando por último, antes dessa pandemia maluca do coronavírus, beleza? Vou tentar gravar uma aula aqui com um resumo do nosso assunto. Vocês lembram qual que era o assunto que nós estávamos discutindo por último, antes da pandemia? Para quem não lembra, a gente estava discutindo sistemas socioeconômicos. Então, nós estávamos falando de capitalismo e de socialismo. Embora, na história da humanidade, tenha existido outros sistemas socioeconômicos, né? Como o feudalismo, que a gente acabou falando um pouquinho também, né? Se vocês lembram bem. Tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho de capitalismo e socialismo só para a gente retomar. Tá? E até para também saber como vocês vão avaliar a aula, se vai rolar de fazer uns vídeos, se vai ser útil ou não, beleza? Vocês me deem um feedback aí, beleza? Então, vamos lá, gente. Ó, eu vou estar na aula, para quem não é acostumado com essas aulas aí, eu vou estar numa janelinha, provavelmente à direita de vocês, né? E aí que eu coloquei os slides para a gente começar a discutir. Então, eu coloquei umas perguntas introdutórias aí, para a gente começar a discutir socialismo e capitalismo, né? Então, como você definiria capitalismo e socialismo? Qual é a definição deles, né? Quais são as características do capitalismo? Quais são as características do socialismo? Quais são os aspectos positivos e negativos de cada um, né, dos dois sistemas? Tudo bem? Que era basicamente o debate que a gente ia fazer, né, se vocês se lembram bem. Então vamos lá, gente. O capitalismo e o socialismo, ambos, são sistemas socioeconômicos. Lembram disso? Pois é, são sistemas de organização da sociedade em um determinado lugar que possuem certas características. O que significa isso? Se um lugar adota o sistema capitalista, sistema socioeconômico capitalista, significa que esse lugar vai funcionar de algum jeito específico, que são as características do capitalismo, beleza? Por outro lado, se esse lugar adotar o socialismo como seu sistema socioeconômico, ele vai funcionar de uma outra forma, ele vai ter outras características, tá ok? Tranquilo isso? Aqui eu coloquei algumas imagens, né? Essa primeira charge, se vocês conseguirem interpretar, ou imagem, né, melhor dizendo, tem lá um saquinho de dinheiro mais outro saquinho de dinheiro, igual uma carinha feliz. Isso é sinônimo de qual sistema? Vocês se lembram? Pois é, isso é sinônimo de capitalismo, no qual o objetivo principal é o lucro. Lucro de uma classe específica, que vocês se lembram bem, espero, que é a burguesia, né? Nós classificamos essa classe que possui o lucro como a burguesia. A outra classe não tem lucro, né? Ela possui salário. Tudo bem? Aqui nós temos um globo cheio de dinheiro, também fazendo referência ao capitalismo, né? Ou seja, o mundo gira em torno do dinheiro. Que mundo? O mundo capitalista, né? E aqui o capitalismo aprecia sem moderação, o que é discutível, né? Porque o capitalismo tem lá os seus defeitos, assim como o socialismo também historicamente teve seus defeitos, né? Vamos lá? Então, primeira coisa que eu coloquei, o que é um sistema socioeconômico? Está escrito o seguinte: podemos dizer que sistema socioeconômico é a forma de organização da estrutura econômica e social que uma sociedade tem. Então, uma sociedade de um lugar, ela vai ter uma estrutura de funcionamento da economia e uma estrutura de funcionamento da sociedade, as classes sociais, etc, etc. Cada sistema econômico tem a sua estrutura, beleza? Então, o socialismo tem uma estrutura diferente do capitalismo, tá claro? Então, o que tem para a gente classificar? Os sistemas englobam os tipos de propriedade. Então, por exemplo, no capitalismo, as propriedades de produção, os meios de produção, pertencem a uma determinada classe, que é chamada burguesia, enquanto as propriedades no sistema socialista estarão nas mãos do Estado, que teoricamente representaria todos os cidadãos. Sim, como que a economia é gestada, ou seja, como que ela é organizada. Então, no socialismo ela é organizada de um jeito, no capitalismo ela é organizada de outro jeito. Como que é os processos de circulação das mercadorias, como é o consumo, o nível de desenvolvimento tecnológico, a divisão do trabalho, tudo isso é diferente dependendo do sistema socioeconômico. Então, por exemplo, no capitalismo, como que é a propriedade privada dos meios de produção? Elas pertencem
a uma classe. Qual classe? A burguesia. E o que são os meios de produção, né? São todos os meios, os produtos, os materiais, os espaços utilizados para se produzir. Então, nós temos máquinas. Máquinas são meios de produção? Sim, elas são usadas para produzir. Os materiais, a matéria-prima, tudo que for usado na produção é chamado de meios de produção. E no capitalismo, esses meios de produção estão na mão de uma classe social, de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas é chamado, historicamente, de burguesia. Tá claro? Então, a burguesia é a classe que tem os meios de produção. Por outro lado, existem pessoas que não têm os meios de produção, né? Essas pessoas que não têm o meio de produção são os chamados trabalhadores ou proletários, né? Também foi o nome que historicamente se deu. São pessoas que não possuem os meios de produção. E como eles fazem para viver? Eles são obrigados a vender o seu trabalho. Vender o seu trabalho para quem tem os meios de produção. Tá claro? Então é bem simples isso. No capitalismo nós temos duas classes sociais: a burguesia e os trabalhadores. No capitalismo ainda, a economia é uma economia de mercado. São as empresas que decidem o que, quando, onde, quanto vai ser produzido. Em momentos de crise, as empresas podem produzir mais, porque, desculpa, gente, em momentos de crise, as empresas decidem produzir menos, porque elas acham, têm o feeling, acreditam que vai vender menos, então elas seguram a quantidade de produção. Em momentos em que a economia está indo melhor, ela produz mais rápido e mais rápido em maior quantidade, porque ela acredita que vai vender. Tá claro? Perfeito, né? No capitalismo, o preço das coisas, que é o terceiro item, ele é dado pela chamada lei da oferta e da procura. Tudo bem? Se tiver muitas pessoas interessadas em determinado produto, significa que a procura por esse produto é uma procura alta. Tá claro? Se a procura é alta, se todo mundo está querendo o mesmo produto, o que acontece com o preço? Esse preço sobe. Tá claro? Porque todo mundo querendo. Imagine que se lance um videogame novo. As pessoas vão ter a intenção de comprar, mesmo que às vezes elas não possam. Ou seja, esse produto vai subir o preço, porque muitas pessoas estão interessadas. Se acontecer o contrário, se muitas pessoas deixarem de querer um produto, o vendedor é obrigado a fazer o quê com o preço? Jogar lá embaixo para tentar vendê-lo. Tá claro? E a oferta significa o quê? O número de produtos que estão sendo oferecidos no mercado. Tudo bem? Ou seja, se nós temos poucos produtos oferecidos no mercado, por exemplo, uma época em que não conseguimos produzir morango, não tem morango para vender, poucas pessoas conseguiram produzir, o preço vai ser alto, tá claro? Agora, na época do morango, que muita gente conseguiu produzir, vários agricultores produzem, eles vão começar a concorrer entre eles e o preço vai subir. Desculpa, gente. O preço vai descer. A concorrência vai levar o preço a descer, tá bom? Perdão. Então, se muita gente estiver produzindo o mesmo produto, o preço vai cair. Tá claro? Valeu, é isso aí. Aqui, ó, continuando no capitalismo, nós temos uma classe que, por não possuir o que é necessário para produzir, ela não tem os meios de produção, ela é obrigada a vender a sua força de trabalho, que são os trabalhadores, né? E, por último, no capitalismo, o objetivo principal é produzir lucro. Mas lucro quem tem é a classe social chamada burguesia, perfeito? No socialismo, as coisas são um pouco diferentes. Primeira coisa, os meios de produção, as terras, as fábricas, etc., teoricamente estão nas mãos de quem? Do governo, do Estado. Tudo bem? Não está na mão da iniciativa privada. Não é uma pessoa qualquer que abre uma empresa. As empresas pertencem ao Estado. Tudo bem? O Estado, porque o Estado seria o representante de todos os cidadãos. Tá claro? Em segundo lugar, eles falam que a economia não é de mercado, é uma economia planificada. Por que planificada? Planificada vem de plano. O Estado planeja o que vai ser produzido, quando vai ser produzido, o que vai ser produzido. Tá claro? Não é o empresário, e sim o Estado que decide o que vai ser produzido. Tá claro? Através de um plano. Planos que podem ser planos considerando os 5 anos, que são planos quinquenais, planos considerando 3 anos, e aí vai. A tentativa deles é criar uma sociedade em que todos têm um emprego, todos têm uma qualidade de vida, uma condição social boa, que haja igualdade social entre todos, né? Isso é teoria, tá, gente?
quando o socialismo foi empregado, nós sabemos que não houve essa igualdade social entre todos, né? Mas aí isso é uma outra discussão, tudo bem? A gente está só descrevendo quem teoricamente seria o socialismo. E no socialismo, o fato de que todos seriam trabalhadores e trabalhadores para o Estado, sim, não haveria uma classe social ou duas. Todo mundo é trabalhador, ou não há nenhuma classe social, há igualdade social, entendem? Não tem diferenças entre as pessoas, teoricamente. Tá claro? Aqui tem uma chart, vocês podem olhar, se quiser pausar o vídeo aí, comparando os dois sistemas, isso de acordo com dois autores, né? Marx e Engels, que são autores que pensaram o socialismo, tudo bem? Que lutaram contra o capitalismo. Então, pensem que geralmente a versão deles do capitalismo é uma versão que enxerga os defeitos, né? E não as qualidades. Tudo bem? E aqui seria uma evolução histórica do capitalismo que eu não vou explicar. Por enquanto, paramos aqui. Tudo bem? Espero que tenha dado uma boa noção de como funciona o capitalismo e o socialismo. E a gente volta na próxima aula. Então, pensem o seguinte, para essa aula, o ideal é que vocês consigam entender as diferenças entre capitalismo e socialismo e o que é cada um. Beleza? Me deem uma devolutiva do que vocês acharam, se dá para entender, não dá para entender. Eu não vou ficar gravando muitos vídeos, porque senão vou ter que ficar cortando toda hora, né? Mas a gente vai conversando, tá? O objetivo é retomar a partir da onde a gente tinha parado, beleza? No Classroom, e eu vou tentar dividir com vocês aí as atividades, eu vou passar algumas atividades sobre capitalismo e socialismo para a gente fechar esse assunto, que estava no meio quando a gente parou. Beleza? Se cuidem, fiquem em casa, não saiam, a não ser que seja muito necessário, se cuidem aí, tá? Beijo.